e outras espécies e outros expoentes aqui também forem diferentes de zero, isso implica que, como as concentrações variam com o tempo, a velocidade, esse número aqui também vai variar com o tempo, tá? Então, por isso que, de forma genérica, geralmente, a velocidade global de reação numericamente varia no tempo também. Então, a definição geral de lei de velocidade, que é essa equação, é uma relação que é válida, né? É válida para qualquer instante de tempo, mas ela expressa o valor da velocidade global em um certo instante de tempo, porque essas concentrações variam no tempo se os expoentes aqui forem diferentes de zero, tá? Se todos os expoentes forem iguais a zero, isso tudo seria igual a 1, só sobraria o K. E K é uma constante de proporcionalidade nesse caso, e assim a velocidade global de reação seria constante, né? Isso é um caso bastante específico que a gente vai abordar nas próximas aulas e a gente não precisa detalhar muito agora, tá? Então, aproveitando, né, o K, a chamada constante de velocidade, que vocês provavelmente já conhecem, é simplesmente uma constante de proporcionalidade entre as concentrações das espécies e a velocidade de reação. Então, K, né, formalmente, ela não é uma grandeza que surge naturalmente, né, fenomenologicamente da reação, tá? É uma grandeza que surge da construção, da proposição dessa equação matemática, tá? Então, a lei de velocidade é uma equação proposta para explicar a velocidade ou cinética de reação química, e essa constante de velocidade surge para ajustar essa proporcionalidade, simplesmente assim, tá? A gente pode inclusive ter reações que são tão complexas do ponto de vista de mecanismo que a gente pode ter mais de uma constante ali surgindo, tá? Então a gente vai ter um K1, K2, assim por diante, tá? Então, os Ks, as constantes de velocidade, elas são simplesmente constantes de proporcionalidade que surgem da proposta da lei de velocidade, tá? O que a gente chama de ordem global de reação é a soma dos expoentes aqui quando a gente tem uma equação aqui em que há um produto, né, das concentrações elevadas às ordens de reação específicas, tá? Então a soma dos expoentes, como vocês já devem saber, é a chamada ordem global de reação ou ordem de reação, tá? Também é importante a gente mencionar aqui que essa expressão, a lei de velocidade, ela pode ser escrita, pode ser expressada de outras formas diferentes, não necessariamente concentrações molares, tá? Não só molaridade, mas a gente pode expressar a quantidade aqui de reagente, produto, por outros parâmetros, como molalidade, pressão parcial. Tudo vai depender do contexto da reação que a gente está trabalhando, tá? A gente muito geralmente trabalha com concentrações molares porque quimicamente é o mais conveniente para os contextos químicos, pelo menos na grande maioria dos casos, tá? Então, podem existir exemplos ou exercícios que vocês vão ver em livros que expressam, né, uma lei de velocidade em função de pressões parciais, por exemplo. Lembrando que pressão parcial de um gás, né, no sistema reacional gasoso, pode ser aproximada pela concentração daquele gás, né, no cilindro, no meio reacional. Então, são só outras formas de se expressar a quantidade de matéria, né, ou a quantidade de matéria
naquele sistema, naquele volume reacional, tá? Mas tipicamente a gente vai trabalhar com concentrações molares. A gente tem aqui então alguns exemplos, né, retirados do livro do Macquarie, de leis de velocidade, né, as leis de velocidades mais típicas, né, ou mais características que a gente tem em diferentes reações, tá? A gente tem aqui na coluna da esquerda as leis de velocidade, em função das concentrações de diferentes espécies, a ordem de reação, dependendo do tipo de lei de velocidade, e a unidade da constante de velocidade. Lembrando que, como a constante de velocidade é uma constante de proporcionalidade, ela tem que ajustar o sistema de unidades, as unidades do lado direito e do lado esquerdo dessa igualdade, né? Então, a unidade de K vai ser determinada pelo lado direito, no seu lado direito, para que a velocidade de reação sempre seja igual a unidade da velocidade da reação sempre seja igual a mol por litro por segundo, por exemplo, né? Então, do lado esquerdo a unidade é fixa e o K vai variar, a unidade de K vai variar dependendo do lado direito aqui, tá? Então, aqui para reações que seguem uma lei de velocidade que a gente chama de ordem zero, os expoentes, né, seriam iguais a zero. Não depende da concentração de nenhuma espécie, tá? Nesse caso aqui, então, o K tem a mesma unidade da velocidade. O Macquarie, ele gosta de, em vez de usar litro, usa decímetro cúbico, né? Então, aqui em vez de ser por litro, é por decímetro cúbico, né? Mas é a mesma coisa, tá? Só muda aí a forma de se representar o volume, tá? Para a lei de velocidade de primeira ordem, a gente tem então que V igual a K vezes A, né? Então o expoente aqui é 1. A ordem global de reação é 1 e a ordem de reação com relação a A também é 1, não depende de outra espécie. E tem a lei de velocidade de ordem 2, né, aqui o quadrado. A gente pode ter uma outra lei de velocidade de ordem 2, só que é de ordem 1 com relação a A e de 1 com relação a B, tá? Então aqui a gente tem ordem 1 com relação a A, 1 com relação a B, e ordem global de reação para esta lei de velocidade é igual a 2, né, que seria a soma 1 mais 1. Vejam que para esses casos, né, a lei de velocidade de segunda ordem, ela tem aqui uma unidade de mol de litro, e não por litro, né, por mol por segundo, né? Ela tem que bater, né? O K tem que multiplicado por tudo isso, ou o K multiplicado por isso, tem que ser igual a mol por litro por segundo, tá? Então as unidades têm que ser coerentes, né? Do lado esquerdo e do lado direito. E a gente pode ter também leis de velocidade que dependem de ordens fracionárias também, tá? Não existe nenhum impedimento para que isso aconteça. Então a gente pode ter ordem meio, né, com relação a A, ou pode ter um outro contexto aqui em que a ordem global de reação é 3 meios, né? Então é 1 com relação a A e meio com relação a B, tá? Isso pode acontecer também. E novamente, né, a unidade da constante de velocidade tem que ser